Hoje no Fantástico, descubra por que a obra Nebulosas voltou aos vestibulares e emociona uma nova geração. Uma poetisa brasileira que inspirou Machado de Assis e enfrentou preconceitos para se tornar a primeira jornalista profissional do país. E a história de que Dom Pedro foi a uma padaria um dia em busca de poesia. Uma mulher que escreveu sobre feminismo, república, escravidão, tudo isso em pleno século XIX. Hoje vamos redescobrir a vida e as obras de Narcisa Amália. Bom dia! O Fantástico de hoje faz uma viagem de volta ao século XIX, quando o Brasil ainda era um império escravista. E lá, em meio ao silêncio forçado das mulheres, existiu uma figura que desafiaria o sistema. Narcisa Amália, uma poetisa e jornalista que à frente do seu tempo. Prepare-se para conhecer essa mulher que encantou o imperador e enfrentou perseguições. Está no ar o especial Narcisa Amália, a mulher que desafiou o século. Eu sou Isabelle Botaro, Com Luísa Patrício, e assim começa o Fantástico. No Brasil de 1872, mais de 1,5 milhões de pessoas viviam sob o regime escravocrata e o analfabetismo ultrapassava de 80% da população. A cada 6 pessoas, uma era escravizada. Um cenário de desigualdade, silêncio e repressão, especialmente para as mulheres. Naquela época, as mulheres eram educadas apenas para o lar. Somente 13% delas sabiam ler. Mas foi nesse cenário que Narcisa Amália se destacou, escrevendo, opinando e publicando. e quem nos ajuda a entender melhor esse contexto é a historiadora Ana Ribas, que é especialista em literatura do século XIX. Professora Ana, seja muito bem-vinda. Oi, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. E falar de Narcisa Amália é falar de uma mulher que foi símbolo de resistência social. Ou seja, ela mostrava através da sua escrita as histórias tanto sociais como políticas, deixando claro em seus poemas a sua resistência. Ou seja, ela falava sobre a política, falava sobre a escravidão, mas de uma maneira clara e também misteriosa. Escrevia em jornais, publicava poemas, comentava sobre política. Isso era incomum até os homens da época, não é mesmo? Exatamente. A Narcisa Amália ultrapassou todos os padrões impostos pela sociedade. Através disso, ela se posicionou em sua escrita, colocando nos seus poemas as questões da época, como a independência, o período da escravidão. Ela falou sobre a repressão colocada na mulher naquela época. Ou seja, ela colocou nos seus poemas uma linguagem romântica, mas também misteriosa, onde ela criticava a sociedade, só que também ela colocava em temas tranquilos, ou seja, um leigo ali, se lesse os poemas dela, acharia que ela estivesse falando sobre a paisagem, se ela estivesse falando sobre o clima. No entanto, ela mostra através dos seus poemas, escondidos ali no mistério, umas questões sociais e também de ultravia social, ou seja, ela estava mostrando um contra-argumento ao governo. Narcisa Amália nasceu em 1852, no interior do Rio de Janeiro. Cresceu cercada por ideias libertárias, graças ao pai, poeta, e mãe, professora. Aos 14 anos, casou-se com um artista nômade. Separou-se anos depois, e aos 20, surpreendeu o meio literário com a publicação de Nebulosas, seu primeiro e único livro. Uma das passagens mais curiosas e simbólicas da vida de Narcisa Amália foi o encontro com o imperador Dom Pedro II. O ano era 1880, uma sexta-feira chuvosa em Resende, e a cena parece saída de um filme. Dom Pedro estava na cidade para homenagear o professor Joaquim Jacome, pai de Narcisa, mas ao saber que a poetisa morava ali e ajudava na padaria da família, o imperador fez um pedido inusitado. Queria conhecê-la pessoalmente. Bem, foi um momento simbólico, onde o imperador foi até Narcisa para poder perguntar e também ouvir sobre o seu poema. Ou seja, ele não foi lá e pediu apenas para ela poder recitar um poema dela. No entanto, ele foi lá e saiu com um manuscrito ainda do livro Nebulosas em suas mãos. Daquele encontro histórico, ficou conhecido por séculos aquele apelido, a Sublime Padrinha. Nebulosas foi aclamado com muitas críticas positivas. Entre eles, como anteriormente dito, ficou do imperador, Dom Pedro.
No entanto, ela também foi aclamada por um grande escritor, que era ele, o Machado de Assis. Machado de Assis era um grande escritor da época, então para esse reconhecimento, o livro Nebulosas, assim como também a sua autora, realmente era de grande importância. No entanto, a gente não pode deixar só vago as críticas positivas e construtivas, como também as críticas negativas, ou seja, aquelas pela sociedade, onde a sociedade achava um absurdo uma mulher estiver escrevendo naquela época e também falando com aquele nível de educação. Então eles colocaram que era inadequado para uma mulher. Então, mesmo com os ataques, ela permaneceu atuante. Inclusive, ela fundou um jornal todo voltado para as mulheres, onde nesse jornal ela publicou diversos artigos contra a escravidão e se tornou uma grande referência para o movimento republicano. Poema Nebulosas. No seio majestoso do infinito, alvos cisnes do mar da imensidade, flutuam tênues, sobre sombras fugitivas que a multidão supõe densas cáligens, e a ciência reduz a grupos válidos. Vejo-as surgir à noite, entre os planetas, como visões gentis, a fluxo dos sonhos, e as esferas que curvam-se trementes. Sobre elas, desfolhando flores de ouro, roubam-me intensamente ao sofrer recôndito. Costumei-me a sondar-lhe os mistérios, desde que um dia a flâmula da ideia, livre ao sopro do gênio, abriu-me o templo, em que fulgura a inspiração em ondas. A seguir-lhes no espaço as longas clâmides, orladas de incêndios meteoros, e quando da procela o tredo arcanjo, desdobram amplidão as negras asas, meu ser pelo teísmo, desvairado, da loucura debruça-se no pélago. Sim, são elas a mais gentil feitura, que das mãos do Senhor há resvalado. Sim, de seus seios na doçura urna, a piedosa lágrima dos anjos, ligeira se converte em astro esplêndido, no momento em que o martir do Calvário a cabeça pendeu no infame lenho. A voz do Criador, em santo arrojo, no mácio fragel de seus fulgores, ao céu arrebatou-lhe o calmo espírito. Mesmo o sol que nas orlas do oriente livre campeia e sobre nós desata a chuva de 1000 raios luminosos. Nos lírios siderais de seu regaço repousa a fronte e despe a rubra túnica, no constante volver dos vagos eixos, bebendo alento no seu manso brilho, e o tapiz movediço do universo mais belo ondela com seus prantos fúlgidos. E quando infelizes não ouvidam o horóscopo fatal de horrenda sorte, se no correr das auras vespertinas seus seres vão repousar-lhes sobre a coma, que as madeixas enastram do crepúsculo. Quanta rosa de amor não abre o cálice, ao bafejo infamável das queimeiras, no coração temente da donzela, que dá luz ao clarão dourado às cismas, lhe segue os rastros na cérula abobada? Um dia, no meu peito, o desalento cravou sangrenta garra. Trevas densas nublaram-me o horizonte, onde brilhava a matutina estrela do futuro. Da descrença senti os frios ósculos, mas no horror do abandono, alcançando os olhos, com tímida oração ao céu piedoso, eu vi que elas, do chão do firmamento, brotavam em lúciferos, corimbos, enlaçando-me o busto em raios mórbidos. Oh, amei-se então, sobre a corrente de seus brandos, notivagos lampejos, audaz libertei-me nas azuis esferas, inclinei-me de flamas circundadas, sobre o abismo do mundo torvo e lúgubre. Ergui-me ainda mais da poesia, desvendei as lacunas encantadas, e prelibei delícias indivisíveis, do sentimento nas caudais sagradas, ao clarão divina do sol da glória. Quando desci mais tarde, deslumbrada de tanta luz e inspiração, ao vale que pelo espaço abandonei sorrindo, e senti calcinar-me as débeis plantas. Do deserto às areias ardentíssimas, ao fugir das sendades que estende a noite sobre o leito da terra adormecida, fitei chorando a aurora que surgia, e, ave de amor, a solidão dos ermos, provei de gorjeios melancólicos. Assim nasceram os meus tristes versos,
que do mundo falaz fogem as pombas. Não dormem eles sob os áureos tetos das térreas potestades, que falecem de morbidez nos flácidos tríclinos, cortando as brumas galáxias do inverno. Adejam nas estâncias consteladas, onde elas pairam, e a luz da liberdade, devasando os mistérios do infinito, vão no sólio de Deus rolar exâmenes. O livro Nebulosas reúne 44 poemas, onde abordam temas de infância até escravidão e educação. Entre os mais impactantes está o poema Pesadelo, que fala sobre a opressão e a ignorância. E tem também o poema Condolências, que fala sobre o abandono dos mais humildes. No pedestal da igualdade, firma o povo a liberdade. Um canto à fraternidade, entoa a voz da nação. E tem o poema Saudades, que fala da memória afetiva da infância. Já no poema Resende, a autora faz uma homenagem à cidade onde viveu, cresceu, onde sofreu as perseguições, mas também onde foi reconhecida. Temos também o poema Itatiaia, onde é falado sobre a montanha, um grande símbolo de resistência. E temos também o poema 7 de Setembro, onde fala sobre a dependência e a luta da sociedade para conseguir a independência do Brasil. O livro Nebulosas não parou no século, ou seja, ele passou e ressoou. Ele é estudado e também musicado. Ele é dedicado e trabalhado. Através disso, ele ganhou potência nos séculos. Ou seja, hoje em dia, as escolas, as faculdades, inclusive as provas de vestibular, como por exemplo a FUVEST, a explica e aplica também esse livro. O Itatiaia. Ante o gigante brasileiro, ante a sublime grandeza da tropical natureza, as erguidas cordilheiras, quanto me sinto tímida, quanto me abala o desejo de descrever num arpejo estas cristas sobranceiras. Vejo aquém os vales pávidos, que se desdobram reivosos, profundos, vertiginosos, cavam-se abismos medonhos, quanto precipício indômito, quanto mistério assombroso, nesse seio pedregoso, nessa origem de mil sonhos, ondulam ao longe múrmuras, aos pés de esquios palmares, as florestas seculares, cíngidas pela espessura. A liana forma dédalos, na grimpa das cancieiras, do cedro as vastas cimeiras formam dóceis de verdura. Por sobre os seixos dos alvéus, coleiam brancas serpentes, e as águas soltam frementes, dóridos brandos queixumes, ao perpassar pelas fráguas, em prateados caixões, sacodem os turbilhões seu diadema de lumes. Brota a torrente cérulea, do Airuroca em cascata, rola a treda catarata sobre coxins de esmeraldas. A linfa desmaia túmida no coração da voragem, e terna lambendo a margem, vai perder-se além das fraldas. Em 3 lagos vejo o Tilamo, onde as agulhas se elevam, neles constantes se cevam 3 espumosas vertentes, do Paraná, Galho e Burco, do Mirantão se desprende, e sem que banhe Resende, leva ao prato os confluentes, rompendo o celeste paramo, nem mais um tronco viceja, a Cricínia rasteja, sobre as sendas do granito, tapeta o solo a nopalha, verte eflúvios a açucena, e a legendária verbena coroa o negro quartzito, mais alto ostenta-se a anemona, no caule raimunculoso, pendem do seio mimoso, flocos de virgem pureza, roubou-lhe a tinta das pétalas, os cirras que adora a aurora, a vaga quando desflora, imita-lhe a morbideza, o terglu, o ace e o peciora, invejam esta altitude, e da corna áspera e rude, os cabeços recortados, pendem rochedos erráticos, na vastidão da eminência, belezas que a providência guarda a seus predestinados. Em derredor as planícies, nivelam-se as serrâneas, envoltos nas brumas frias, transparecem os outeiros, e o olhar ardente e ávido contempla os montes perdidos, como troféus reunidos, como tombados guerreiros. Salve montanha granítica, salve Brasílio Himalaia, salve ingente Itatiaia, que escalas a imensidade. Distingo-te a fronte válida, vejo-te as plantas rendido, o meteoro incendido, a soberba tempestade.
De teu dorso assoma um envio, feixes de pedra em pilastras, órgão gigante que enastra, de 1000 grinaldas alpestres. Quem lhes calca a base, intrépido, vendo o sublime portento, liberta teu pensamento das amarguras terrestres. Rasgando o horizonte plumbel, o sol te envia seus raios, as nuvens formam-te saios, quais ligeiras nebulosas. Miram-te as flores etéreas, cobrem-te espumas de neve, dão-te o pranto fresco e leve, da noite as fadas formosas. E quando envolvem-te as ascuas, queimando o chão rociado, funde-se o tirso gelado, caem profusos fragmentos, muda-se o quadro de súbito, chovem cristas dos pilares, e nu se perde nos ares o perfil dos monumentos. O sucesso de Nebulosas veio acompanhado de inveja e perseguição. Em Resende, seu segundo marido espalhou boatos. A sociedade escandalizava com sua liberdade. Atacou-a moralmente. Ela foi chamada de indecente, de histérica, de mentirosa. Tudo porque ousava ter opinião, escrever com força e questionar o poder. Então, Narcisa realmente enfrentou muitas situações de conflito, em principal por ser mulher, mas seu símbolo foi contemplado em suas obras e que trouxeram o mistério juntamente com as críticas do século. No entanto, o seu reconhecimento da época também chamou a atenção de ilustres figuras. Narcisa respondeu aos ataques com mais escrita, fundou o jornal Gazetinha, combateu o machismo e a escravidão, e entrou para a história como a primeira jornalista profissional do Brasil. O ano era 1872. Enquanto as livrarias do Rio de Janeiro exalavam o cheiro das primeiras edições de Nebulosas, um dos maiores nomes da literatura brasileira folheava, curioso, aquele volume recém-chegado. Machado de Assis, já então respeitado como crítico e cronista, deixou-se surpreender. À sua frente, versos que mesclavam emoção, firmeza e uma rara delicadeza. Uma resenha silenciosa ganhava forma nas páginas da Semana Ilustrada. Machado escreveu: acaba de publicar a senhora Narcisa Amália, poetisa fluminense, um volume de versos cuja introdução é devida à pena do distinto escritor de Peçanha Pova. A leitura das Nebulosas causou-me a este respeito excelente impressão. Achei uma poetisa dotada de sentimento verdadeiro e real inspiração. Há espaços de muito vigor, reinando em todo o livro um ar de sinceridade e modéstia que encanta. São tristes geralmente seus versos, quando não são políticos, que também o há de bons, e de energia não vulgar. A musa da senhora Narcisa Amália não é alegria. Ela mesma diz na poesia que intitulou Sednes. Recomendo aos leitores as Nebulosas. Foi um elogio bastante poderoso, vindo ainda mais do escritor Machado de Assis, que para ele não era nada dado de elogios. Através disso, ele chamou Narcisa de jovem e bela poetisa, onde para uma mulher era um elogio muito poderoso e também de valor imensurável. Através disso, ele ganhou conhecimento e também, hoje em dia, é conhecido como Machado de Assis admirou a jovem poetisa. Mas para Narcisa, esse reconhecimento foi mais do que literário. Foi um escudo e uma ponte com grandes nomes da época. Ela se fez provar de que, apesar de muitas pessoas desacreditarem nela, ela merecia ser ouvida e reconhecida. Machado viu o que muitos tentaram apagar: uma mulher com alma de poeta e coragem de guerreira. Estamos aqui hoje na Escola Tec Trajano Camargo com a presença da professora Luque e hoje a gente veio fazer umas perguntas a respeito da autora Narcisa Amália para ela. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom, gostaria de fazer umas perguntas agora para a senhora sobre a autora Narcisa Amália. Bom, queria primeiro saber qual a sua opinião sobre a autora e qual a importância, o que você acha que é a importância da escrita dela? Eu acredito que a Narcisa, ela é uma das grandes vozes da nossa literatura, principalmente porque ela foi uma mulher muito oprimida
à frente do seu tempo, né, que era o século XIX, elas eram mulheres que, submissas à questão patriarcal, elas não tinham tanta expressividade. Então ela foi uma que se destacou, né, em relação à sua transição literária, e por essa questão ela também colocou em evidência uma forma de trazer a voz da mulher oprimida na sociedade para outras representações. Então, na minha opinião, ela é uma artista incrível, que mistura muitas técnicas na sua obra, né? Principalmente o livro Nebulosas, que ele traz uma diversidade nos seus poemas. São 44 poemas, a gente tem uma presença marcante de saudade, melancolia, opressão, a luta contra a abolição da escravatura, né? Que foi bem o período do século XIX. Bom, também a partir disso, a gente gostaria de saber o que você acha do porquê ela está presente nos vestibulares de hoje em dia e também qual a importância da autora em si nos dias de hoje. Bom, para o vestibular, eu acredito que será muito marcante a sua presença, principalmente porque é uma obra que retrata a crítica social. Então, assim, eu acredito que cairá muitas questões voltadas a essa transição da nossa literatura, principalmente porque ela denuncia, né, questões de época, como, por exemplo, a questão da libertação, a questão do próprio lirismo, onde a mulher era impedida de expressar seus pensamentos, suas ideias, e por ser uma obra que exerce, né, bastante musicalidade, por ser poemas, acredito também que pode cair algumas coisas voltadas à transição da escrita, ao número de versos, à questão voltada à metrificação. E pensando nela como um todo, acredito que é necessário transitar pelos vestibulares a voz feminina. Afinal, as mulheres tinham muita expressividade e foram impedidas, né, durante muito tempo de colocarem na sociedade o que elas realmente pensavam, o que elas poderiam contribuir para a nossa literatura. E falando da Narcisa, é muito importante citá-la, porque ela foi uma das primeiras jornalistas a serem conhecidas no Brasil. Então ela abriu realmente a mente das mulheres para a arte, né? E, inclusive Dom Pedro e também o próprio Machado de Assis foram os que idolatraram, de certa forma, a sua obra, né? Trazendo assim a versatilidade da mulher para os nossos dias. Então, assim, não só elas podem trazer essa versatilidade, como também a criatividade hoje para uma tendência da contemporaneidade, que seria, né, um novo marco para a nossa história. Então, as mulheres têm toda a força hoje de trabalharem realmente seus pensamentos, deixando de lado toda a opressão que viveram no decorrer dos tempos, né? Então, vale a pena ler Narcisa. Muito obrigada, professora. Foi nada, obrigada a você. Poema 7 de setembro. Salve, dia feliz, data sublime, que despertas o sacro amor da pátria em nossos corações. Salve, aurora redentora, que eternizas a era em que o Brasil entrara ovante no Fórum das Nações. Aquém do oceano, entre choras místicas, ecoa imensa no sólio de Cabral, liberdade gentil, visão dos anjos, cilícia mimosa, balouçada à sombra, pelo bafo de Deus, tu fostes como sempre a luz de aliança, que santa chama na alma, avivantastes, roubando-a aos escarcéus, mas não se cinge a escravidão, a algema, a terra que sangrar viestes livre, do futuro no altar, rasgado o seio por voraz abutre, visse, ora entregue à escravidão dos erros, sem forças vacilar. Ah, não te esqueças deste augusto dia, ampara o débil povo que se curva ante um falso poder. Desdobra tuas asas refulgentes sobre o leito funéreo em que repousa, ó Marte Xavier. E quando os filhos teus, tendo por bússola a crença livre que na antiguidade fundiu
tantos grilhões, remontarem aos polos dos povo, do futuro, enchendo o vácuo de um presente inerte, de indústria e aspirações. Serás tu, liberdade escroçanta, que cingida de magos resplendores nos ungirás de luz. Serás tu, que voltada pro futuro nos guiarás na senda funjante, que a vitória conduz. Salve, dia feliz, data sublime, que desperta o sacro amor da pátria em nossos corações. Salve-te, aurora, redentora que eternizas a era que o Brasil entrara, ovante, no Fórum das Nações. Depois de anos de silêncio e reclusão, Narcisa Amália faleceu em 1924 no Rio. Hoje ela é referência em estudos literários e feministas. Seus poemas são analisados em universidades, vestibulares e grupos culturais. Através disso, Nebulosas não foi apenas um livro de estreia, mas sim um livro que marcou gerações. Nebulosas, com a escrita de Narcisa, ela se posicionou onde as mulheres nunca poderiam entrar, ou seja, elas nunca seriam palcos principais. Através disso, Nebulosas se posicionou através de muitas gerações, onde ela coloca em seus versos questões de injustiça, ou seja, seus poemas contemplam a dor, sim. No entanto, ela relata questões de injustiças sociais, a escravatura, as mulheres nessa sociedade e muitos outros mais contextos. Através disso, Nebulosas ultrapassou em seus tempos, onde ela colocou em seus poemas questões de que a literatura poderia sim se posicionar com dores. No entanto, ela colocou a dor feminina e também o brilho de ser mulher. Uma mulher que venceu o apagamento histórico e hoje é símbolo de resistência e inteligência. Nebulosas nos ensinou que a literatura pode sim nos ensinar muitas diversas situações do nosso cotidiano, onde através disso ela colocou que a mulher ela pode se posicionar de muitos outros fatores, não somente na literatura, mas questões políticas e da sociedade, mas que através disso a literatura nos ensina. Ou seja, através dos versos da escrita, a gente pode ultrapassar as questões de dores, momentos sombrios e nebulosos da nossa trajetória. No entanto, a gente pode se posicionar através da escrita e das palavras, momentos luminosos. Bom dia e até o próximo Fantástico!